Houve uma resistência semelhante à de Hollywood, aquele filme. Tipo, as pessoas não gostaram daquele filme. Parecia que você estava conseguindo. Sim, havia muita coisa de oposição a isso. No último dia de filmagem, quinta tomada da última cena, um raio de Jim Caviezel foi atingido por um raio em cheio. A cabeça enquanto ele estava pendurado numa cruz em sul da Itália. Fogo saiu de ambos lados do crânio dele. A tripulação gritou. Samsacel mais tarde comparado ao barulho que as pessoas faziam ao observar os aviões. Atingiria as torres. Esse raio danificaria tanto o coração dele que ele precisaria de uma cirurgia. Cirurgia cardíaca. Foi um raio. Ataque. Ele foi atingido por um raio. Eu. Acabam tendo, você sabe, 2 corações. Cirurgias, incluindo cirurgia cardíaca aberta. Ele entraria em parada cardíaca na mesa de cirurgia e ele voltaria. O homem que interpretava Jesus, atingido por um raio, morto sobre uma mesa, e ressuscitou. Isso não é uma metáfora. Essa não é uma lenda que surgiu com o tempo. Isso realmente aconteceu, está documentado, testemunhado e confirmado pelo povo. Estava bem ali quando aconteceu. É apenas uma parte da história que Mel conta. Gibson manteve-se em silêncio por 20 anos, até que ele sentou-se com Joe Rogan e revelou tudo. A verdade mais profunda por trás a paixão de Cristo. Por que Hollywood? Tentaram destruí-lo. O que realmente aconteceu naquele set e o que está por vir. A seguir, algo que poderia abalar o mundo inteiro. De novo, preste atenção, porque isso vai acontecer. Duro. A aposta de $30 milhões. Todos os grandes estúdios de Hollywood disseram não. Talvez não. Não vamos revisitar isso. Não. Sem rodeios. Mel Gibson entrou na sala. Depois de apresentar a proposta, apresentei o conceito. Filme sobre as últimas 12 horas de Cristo. Filmagem da vida em aramaico, latim e hebraico. Línguas mortas com legendas. Extremo, violência e classificação indicativa. A resposta de todos os distribuidores era a mesma coisa. Você está fora de si. Porque existe, em primeiro lugar, a resistência por parte de Hollywood Secular Owns, seja lá o que for, razão pela qual o cristianismo é a única religião que você tem permissão para depreciar. Mas aqui está o problema. A rejeição não era apenas comercial, era pessoal. Gibson disse a Rogan que em Hollywood, o cristianismo é a única religião que você permitido depreciar abertamente. Sincero, um filme sem ironia sobre o sofrimento de Jesus Cristo não era apenas arriscado. Era ofensivo para as pessoas que controlam o quê? Fica pronto. O próprio Rogan apontou contradição. Uma indústria que se orgulha, em si mesma, por ser de mente aberta com um ponto cego gritante para um específico, fé. E então veio o antissemitismo. Acusações antes mesmo de um único frame ter foram mostrados ao público. A Liga Antidifamação levantou uma questão formal. Objeções. Vozes proeminentes no meio judaico. Organizações condenaram publicamente. Projeto. O debate ficou tão acalorado que quase enterrou o filme antes mesmo de ele ser lançado. Nascido. Gibson não hesitou. Ele disse a mensagem do filme era universal. Responsabilidade. Que o sofrimento de Cristo era para toda a humanidade. E ele provou. Mas há um detalhe que a maioria das pessoas ignora. Aquela mão que você vê pregando o primeiro prego. Na cruz, essa é a mão de Gibson. Sua mão de verdade, não a de um ator. Ele colocou ele mesmo na imagem como aquele que está fazendo os danos. Uma declaração teológica, escondido à vista de todos. Todos nós somos responsáveis. Então, o que ele fez quando toda a indústria fechou as portas, ele chutou. Ele reduziu o valor. $30 milhões, dinheiro dele mesmo. Cada centavo. Uma aposta que pode acabar com a carreira se for isso mesmo. Falhou. Ele reuniu uma equipe, encontrou locais no sul da Itália. Contratou um preparador de diálogos para treinar atores em filmes de terror. Línguas que ninguém falava, séculos. E em parceria com o Novo Mercado. Filmes. Uma pequena distribuidora independente. Então ele fez algo que nenhum estúdio. O executivo já previa isso. Filme para pastores, para líderes religiosos,
para congregações. Ele construiu a palavra de boca através de comunidades. Hollywood tinha Nunca Pensei em Recorrer à Justiça. Em fevereiro, 25 de abril de 2004, quarta-feira de cinzas, A Paixão. A inauguração do Cristo Redentor custou 83,8 milhões de dólares americanos. Fim de semana de estreia, 370 milhões de dólares americanos em bilheteria doméstica. 612 milhões em todo o mundo. O Mais. Filme independente de maior sucesso na história. O filme com classificação R de maior bilheteria em América naquela época. Igrejas compradas. Cinemas inteiros. Pessoas que não viam um filme há anos. Fiquei na fila. Roger Ebert considerou-o talvez o filme mais violento que ele já tinha visto, mas reconheceu seu poder bruto e emocional. Gravidade. Todos os estúdios que disseram não assistiam das laterais, enquanto o filme que eles rejeitaram tornou-se um fenômeno cultural. Terremoto que eles não conseguiram explicar. Eles nunca o perdoaram por isso. Agora, se você já está envolvido ou envolvida com essa história, clique em inscreva-se, porque o que aconteceu na Kill é no set de filmagem que a coisa fica realmente interessante. Inacreditável. Mas a rejeição do estúdio foi inacreditável. Não foi nada comparado ao que aconteceu assim que a câmera começou a gravar, porque o que o ator principal de Gibson suportou naquele filme. O conjunto cruzou uma linha que ainda não foi ultrapassada. Já foi explicado. O que aconteceu naquele set de filmagem? E veja só, a resistência de Hollywood. Essa foi a parte fácil, porque o que Jim Caviezel passou por tudo isso durante a produção. Confundiu a linha entre atuação e algo que endureceu a tripulação. Os membros questionam aquilo em que acreditavam, sobre a realidade. A Paixão foi filmada por cima, vários meses na cidade italiana de Matera e nos estúdios Cinecittà em Roma. Condições de inverno, congelamento, temperaturas, ventos de 30. Nós fortes, em locais expostos no topo de penhascos, 1000 pés de altura. E no centro de tudo, dele, Caviezel, de 33 anos, iniciais, JC. Quando ele mencionou ambos, esses fatos para Gibson durante seu primeiro reunião em Malibu, uma reunião de 3 horas, onde Gibson inicialmente apresentou uma versão falsa, filme de surf só para colocar Cavia no quarto. Gibson disse a ele que estava surtando. Ele saiu e desligou o telefone. Ele ligou. Voltei no dia seguinte e lhe disse claramente: esta função encerrará sua carreira em Kassatsi, Hollywood. Você talvez nunca consiga trabalhar nisso. Cidade novamente. A resposta de Caviezel foi: todos nós temos nossas cruzes para carregar. Ou nós apanhá-los ou seremos esmagados por eles. O peso deles. Ele havia recebido a oferta. O papel de Jesus 2 vezes antes. Uma vez por um. Tocar. Uma vez para um especial de televisão. Recusei nas 2 vezes. Mas o Gibson's visão, a brutalidade, a autenticidade, a recusa absoluta em higienizar um único fotograma, isso sim era diferente. Katsala disse que esta versão mostraria a plenitude absoluta da verdade. Agora, é aqui que a coisa fica intensa, porque ele não estava falando metaforicamente não, nem perto disso. Durante a cena da flagelação, o ator que interpreta o soldado romano não viu o poste de proteção instalado atrás. Caviezel. O chicote acertou 2 vezes. Real. Golpes na pele do urso. Com toda a força. Não. Acolchoamento entre o couro e o seu corpo. O primeiro deixou uma cicatriz de 35 centímetros nas costas dele. 35 centímetros. Isso não é filme. Mágica. Isso não é algo que a maquiagem possa fazer. Simular. Essa é uma ferida que você carrega por o resto da sua vida. A cruz de 68 quilos caiu diretamente de cabeça durante a sequência poderosa. Enterrou o rosto em a areia. O impacto foi tão violento que ele mordeu a própria língua, deixando-a completamente rompida. Você vê sangue escorrendo da boca dele. Naquela cena, não xarope de milho, não efeitos especiais. Esse é o trabalho dele de verdade. Sangue. E não parou por aí. Seu ombro esquerdo deslocado devido ao transporte. A cruz o atormentou pelo resto da vida. Da produção. Ele foi pendurado naquela cruz em temperaturas abaixo de 0.
com 30 nós, ventos que quase não vestem nada. O vento, frio no topo do penhasco de mata, condições bem abaixo de 25 graus Fahrenheit. Ele contraiu hipotermia primeiro, depois pneumonia. Então, uma infecção pulmonar que os efeitos permaneceram por semanas após as filmagens. Envolto. Maquiagem protética selada por cima. Um olho, eliminando sua profundidade. Percepção inteiramente. Tornando cada cenário físico mais perigoso e desencadeando enxaquecas que duravam o dia todo. Dias de filmagem. Ao final da produção, Caviezel havia perdido muito peso e mal conseguia se mexer sem sentir dor. Mas, espere, piora. O último tiro, cena do Sermão da Montanha. Quinta tomada. Um raio o atingiu em cheio no corpo. O produtor Steve McKivity estava perto, o suficiente para testemunhar o impacto do raio com Caviezel e observou um garfo a mesma greve atingiu o diretor assistente John Michelini, que estava parado nas proximidades, segurando um guarda-chuva. Aqui está o detalhe. Isso muda tudo. Foi o segundo raio de Michelini durante a produção. O mesmo homem bateu, atingido por um raio 2 vezes no mesmo set de filmagem. A probabilidade estatística disso é quase incalculável. Caviezel descreveu, vendo fogo jorrando de ambos os lados de a cabeça dele. A tripulação, porém, não gritou. O jeito como as pessoas gritam ao levar um susto repentino. Ele disse que o som que eles faziam era algo ele nunca tinha ouvido falar disso antes e nunca quis, para ouvir de novo. O mesmo instinto primitivo enojado são que as pessoas faziam observando as torres. Queda em 11 de setembro. Aquele raio danificou seu coração tão gravemente que mais de Ditzel. Na próxima década, ele precisaria de 2 aparelhos cardíacos, cirurgias, incluindo uma cirurgia cardíaca totalmente aberta. Procedimento. E em 2023, Caviezel revelou publicamente o que mantinha em segredo por anos. Durante um desses cirurgias, ele morreu na sala de operação. Mesa. Seu coração parou. Ele teve uma parada cardíaca. E os médicos o trouxeram de volta. Deixa. Que pousou por um segundo. O homem que interpretou Jesus Cristo da maneira mais visceral. Representação da crucificação de todos os tempos. Filmado. Atingido por um raio em uma cruz. Morto em uma mesa de cirurgia. E trazido de volta à vida. Aqui está a parte. Ninguém fala sobre isso. Não foi apenas Caviezel. Vários membros da equipe e do elenco. Transformações espirituais relatadas durante a produção que eles não conseguiam racionalizar ou explicar. Gibson Sober. O podcast do Rogan fez referência a estes experiências. Como trabalhar naquele set aprofundou a fé das pessoas de maneiras que ninguém. Antecipado. Ele não tentou explicar. Não usei linguagem amena. A expressão no rosto dele quando ele falava. Ele te contou tudo sobre isso. Disse tudo com suas palavras. Não aconteceu. Foi coincidência? Foi a intensidade do assunto ficando sob a pele das pessoas após meses de imersão? Ou algo estava acontecendo no que se passa no sul da Itália e que ninguém envolvido? Do Tinnisel. Não Gibson. Não Caviezel. Não Manoton. Um único membro da tripulação poderia explicar tudo detalhadamente. Gibson parecia certo de que era a segunda opção, e ele não tentou racionalizar isso. Longe. Mas o que ele disse em seguida sobre isso, o podcast deu um toque especial às histórias das filmagens. Como um aquecimento, porque ele não fala mais sobre fazer filmes. Estava defendendo algo que aconteceu em um túmulo em Jerusalém, 2000 anos atrás. E é o argumento de que quebrou a internet. A discussão que silenciou Joe Rogan. E este é o momento em que a conversa mudou. Dava para sentir, através da tela. Gibson e Rogan tinham... Já faz um tempo que estamos circulando, falando sobre Hollywood, sobre fé, sobre o profundo, corrupção dentro da Igreja Católica. Ele mesmo. E Gibson não se conteve. Ele não poupou a instituição que ama. Ele falou sobre os escândalos de abuso, o acobertamentos, casos como o de Theodore. McCarrick, o antigo cardeal arrendado, em 2019, após décadas de alegações contra menores e seminaristas. Gibson vê esse tipo de traição como prova de algo mais sombrio do que burocrático. Fracasso. Uma infiltração espiritual de uma instituição destinada a levar luz. Mas ele
Ele traça uma linha nítida. Ele não rejeita a igreja. Ele exige mais dela. Isso se chama amor, não rebeldia. E milhões de fiéis que assistiram. Escândalos corroem a confiança. Enquanto suas vidas pessoais, a fé permanece inabalável. Eles ouvem, eles mesmos com a voz de Gibson. Pagar! Preste atenção à próxima parte, pois isto foi aí que Rogan conduziu a conversa, para o lugar que Gibson tinha. Até mesmo construindo, durante todo o tempo e ressurreição. A única alegação no Centro do Cristianismo que o faz. Tudo é verdade ou desmorona? Inteiramente. 2000 anos de teologia, civilização, arte e guerra se baseando em uma única pergunta. Aconteceu? E Gibson não hesitou. Nem por um segundo. Ele começou pelos evangelhos. Não como mitologia. Não como alegoria espiritual. Mas como registro histórico. Suas palavras exatas. Considera os evangelhos como história. É história comprovada. Algumas pessoas dizem que é um conto de fadas, que ele nunca existiu, mas existiu. E há outros relatos históricos, comprováveis, fora dos bíblicos, que corroboram isso. Então ele mencionou o Sudário de Turim. Ele contou a Rogan que testes recentes revisaram a datação, antes descartada como uma falsificação medieval, remontando à época de Cristo. Rogan se inclinou para frente, genuinamente intrigado, porque eis a questão que os cientistas ainda não conseguem explicar. A imagem naquele tecido não é tinta, não é corante, não é uma queimadura, não é nenhuma tecnologia conhecida de qualquer era da história registrada. A imagem parece ter sido formada por algum tipo de explosão de energia radiante que nenhum laboratório na Terra conseguiu replicar. Gibson deixou isso pairando no ar, um pano funerário que desafia todas as explicações que a ciência moderna lhe apresentou, alinhando-se com a alegação mais extraordinária da história da humanidade. Ele não insistiu, simplesmente deixou a ideia em aberto. E dava para ver a mente de Rogan trabalhando. E veja só, Gibson estava apenas começando. Ele passou para os apóstolos, e foi aí que toda a sua postura mudou. O ritmo diminuiu, o volume baixou, o peso em sua voz dobrou. Após a crucificação, os 12 homens que seguiram Jesus tinham todos os motivos para abandoná-lo. Seu líder havia sido torturado e executado publicamente pelo império mais poderoso da Terra. O movimento estava acabado, morto. A atitude racional, a atitude de sobrevivência, seria desaparecer, voltar para casa, negar tudo e viver o resto de suas vidas em silêncio. Nenhum deles fez isso. Cada um deles escolheu a morte. Gibson inclinou-se na direção de Rogan. Todos aqueles caras morreram. Em vez de negar a crença deles, ele fez uma pausa. Deixou o silêncio se estender, depois ficar ainda mais silencioso. E ninguém morre por uma mentira. Ninguém. 12 homens, 0 retratações. Isso não é teologia. Isso é contagem de corpos. Pense nisso. As pessoas mentem para salvar suas próprias vidas. Isso não é fraqueza moral. É instinto de sobrevivência, inerente a cada célula humana. Ninguém suporta anos de perseguição, prisão, tortura pública e execução para proteger uma história inventada ao redor de uma fogueira. Algo aconteceu com aqueles homens. Algo tão fundamentalmente perturbador da realidade que morrer era preferível a negar. Rogan permaneceu completamente imóvel. Suas mãos não se moviam. Ele não pegava sua xícara de café. Não olhava para seu produtor, o maior podcaster do planeta, um homem que construiu o programa mais ouvido da história, desafiando cada afirmação e desmantelando cada suposição. E ele simplesmente ficou sentado ali, processando tudo, sem discutir, sem se esquivar, sem fazer o que os apresentadores fazem quando querem conduzir a conversa, apenas absorvendo o peso do que Gibson estava dizendo. E o silêncio naquela sala dizia mais do que qualquer refutação jamais poderia. E então, Gibson proferiu a frase, aquela que viralizou em todas as plataformas do planeta em 24 horas. Ele disse isso com o tipo de certeza crua e sem filtros que a maioria das figuras públicas passa a carreira inteira evitando. Quem se levanta 3 dias depois de ser assassinado em público? Quem se levanta por conta própria? Buda não fez isso. Sem rodeios, sem filtros, sem gestão de imagem, sem ressalvas cuidadosamente elaboradas.
Apenas um homem dizendo o que acredita ser verdade diante de milhões de pessoas, como se já não se importasse com as consequências há muito tempo. Rogan não contestou, não mudou de assunto, não fez piada para aliviar a tensão. Ele simplesmente deixou a situação se acalmar. E para Joe Rogan, esse silêncio foi mais eloquente do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Eis o que torna o momento impossível de ignorar. Apenas 2 dias antes do lançamento deste episódio, Rogan havia lançado outro episódio com o apologista cristão Wesley Huff, no qual considerou as evidências da existência de Jesus fascinantes. 2 episódios seguidos, abordando seriamente o cristianismo no maior podcast do mundo. Se Rogan estava em uma jornada pessoal ou apenas seguindo sua curiosidade, era impossível desviar o olhar. Gibson foi além. Ele falou sobre reinos espirituais, o bem e o mal, travando uma guerra pelas almas da humanidade. Existem grandes reinos, reinos espirituais, disse ele a Rogan. Existe o bem, existe o mal, e eles estão lutando pelas almas da humanidade. Para ele, isso não era uma metáfora. Era através dessa estrutura que ele compreendia tudo. A resistência de Hollywood, o sofrimento no set, a corrupção na igreja e a razão pela qual ele acreditava que uma sequência sobre a ressurreição era o projeto mais importante de sua vida. O vídeo se espalhou por toda parte, não por ser controverso, mas por ser raro. Um homem sem nada mais a provar e nada mais a proteger, sentado diante do mundo inteiro e dizendo: "Eu acredito nisso, em tudo." E a internet não zombou dele. A resposta foi algo mais próximo da fome. As sessões de comentários foram inundadas por pessoas compartilhando suas próprias jornadas de fé, suas próprias dúvidas, seus próprios momentos silenciosos de crença que nunca haviam expressado em voz alta. O vídeo não viralizou por causa de fofocas de celebridades. Viralizou porque tocou em algo que milhões de pessoas carregavam em silêncio há muito, muito tempo. A sequência que muda tudo. Agora, aqui está a parte que une toda essa história. Porque Gibson contou a Rogan que está fazendo uma sequência, e ela não é nada parecida com o que você imagina. Chama-se A Ressurreição de Cristo. O roteiro levou 7 anos para ser escrito. Gibson trabalhou nele ao lado de seu irmão e de Randall Wallace, o roteirista de Coração Valente. Gibson o descreveu como uma viagem de ácido, dizendo que nunca tinha lido nada parecido. Afirmou ser o projeto mais ambicioso que já tentou e que não tem certeza se conseguirá realizá-lo. E veja só, aqui está o que o torna fundamentalmente diferente de A Paixão de Cristo. O primeiro filme era linear, com 12 horas de duração. Brutal, cronológico, do início ao fim. A sequência não tem nada disso. Gibson disse a Rogan que, para contar a história da ressurreição adequadamente, é preciso começar com a queda dos anjos. Isso significa um outro reino completamente diferente. É preciso ir ao inferno. É preciso ir a Sheol, o reino dos mortos na antiga cosmologia hebraica. A narrativa se estende da queda dos anjos à morte do último apóstolo. É não linear. A narrativa transita pelo tempo, por reinos, por dimensões da existência que nenhum filme convencional jamais tentou retratar. Passado e futuro colidem. Céu e inferno compartilham a tela. Em uma entrevista de 2022, Gibson admitiu que o projeto estava entrando em um território que parecia quase ficção científica. E isso vem do homem que dirigiu Apocalipto e Coração Valente. Jim Caviezel retornará como Jesus. Gibson planeja usar tecnologia de envelhecimento por computação gráfica para preencher a lacuna de 20 anos desde o original. Um enorme desafio técnico, visto que a sequência se passa apenas 3 dias após os eventos de A Paixão de Cristo. As filmagens devem acontecer na Itália, com Gibson esperando iniciar a produção em 2026. Caviezel não escondeu suas expectativas. Ele afirmou publicamente que acredita que este será o maior filme da história mundial. Não o maior filme religioso, mas o maior filme de todos os tempos. Pense no potencial visual. A Queda dos Anjos. Não uma pintura renascentista, mas um evento cataclísmico retratado com tecnologia cinematográfica moderna, por um diretor que não acredita em se conter. A descida ao Sheol, o antigo submundo hebraico, o reino dos mortos, um lugar onde nenhuma câmera jamais se aventurou. A devastação de Ai Hill. E então, a própria ressurreição,
não retratada como um despertar suave em um jardim com luz delicada e um coro cantando, mas como uma detonação cósmica que rompe a fronteira entre os reinos. Um evento tão massivo que reescreve as regras da existência. Gibson passou mais de uma década pensando em como mostrar essas coisas. E ele deixou absolutamente claro que a versão da escola dominical, a versão segura, a versão que deixa todos confortáveis, não é o que ele tem em mente. Nem de perto. Mas eis a questão que deveria te manter acordado esta noite. Se Gibson conseguir realizar isso, se ele colocar a ressurreição na tela da maneira como descreveu para Rogan, cada pessoa naquele cinema terá que confrontar algo que não poderá mais desver. Se aconteceu, o que isso significa sobre a realidade, sobre a morte, sobre o que vem depois? E se não aconteceu, por que 12 homens escolheram morrer por ela? O que eles viram que valia mais do que suas vidas? O roteiro está pronto. A visão está definida. E da última vez que Hollywood disse a Mel Gibson que ele não podia fazer um filme religioso, ele fez o filme independente de maior sucesso da história com seu próprio dinheiro. A história não acabou. A verdadeira questão que Gibson levanta não tem nada a ver com cinema. Tem a ver com o que aconteceu naquele túmulo. O que aqueles 12 homens testemunharam que valeu a pena morrer por isso e se o mundo está pronto para ver. Não retratado como um mito suave, não como uma história higienizada de domingo de manhã, mas como algo que pode realmente ser verdade. E se o evento mais importante da história da humanidade nunca tiver sido mostrado como deveria, e o único homem disposto a mostrá-lo estiver esperando há 20 anos exatamente por este momento? Se esta história despertou algo em você, deixe um comentário abaixo. Queremos muito saber sua opinião. Inscreva-se e ative o sino, porque quando a sequência finalmente for lançada, você ficará sabendo aqui em primeira mão.